O Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte pergunta: por que um professor foi retirado da sala de aula pela polícia? Os nossos convidados são Marcelo Barreto, o professor de Educação Física do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que foi retirado da sala de aula pela Polícia Civil de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Marcelo, toda a solidariedade, todo o apoio do Trilhas da Democracia a você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A professora titular, participante da pós-graduação da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Alagoas, Celi Tafarel. Celi, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. E o professor Radime Nozak, titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Radime, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado. Marcelo, eu te pediria inicialmente para historiar o que aconteceu contigo no dia 18 de maio do corrente ano, nas dependências do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Recife. Por favor, Marcelo, fique à vontade. Obrigado. Um bom dia, né, para todos. Eu gostaria aqui de externar, né, detalhadamente, né, a minha indignação, o meu constrangimento, né, em receber na minha sala de aula agentes do Conselho Regional de Educação Física, acompanhados de policiais civis, 3 policiais civis, inclusive armados na sala de aula, diante de adolescentes menores, que, no momento, até tiveram uma postura muito educada, muito pacífica, para a gente resistir a esse ataque à jurisdição federal, dentro de uma universidade federal, por agentes que não tinham o direito de fazer essa retirada, essa suspensão da aula. Eu calmamente tive que me retirar da minha aula para saber do que se tratava. Entraram desacompanhados, segundo eles, sob a permissão do diretor e omitindo que estavam acompanhados por policiais da Delegacia de Consumidor. Inclusive, a escola, a universidade e as escolas não têm nada a ver com Delegacia de Consumidor. Mas, enfim, eu fui interrompido na minha aula, havia uns meia hora iniciada a aula, e eles adentraram, eu fui saber, e eles queriam de informação se eu tinha o registro profissional. Eu nunca tive o registro profissional, né? Eu fui formado em Educação Física com licenciatura plena, né? Hoje a licenciatura ela é dividida, aliás, o curso é dividido em licenciatura plena e bacharelado. Eu fui formado em licenciatura plena em Educação Física, com competência para ensinar. Ensinei muitos anos na iniciativa privada, em colégios particulares. Ensinei no estado de Pernambuco, né? E passei a ser concursado na Universidade Federal para atuar lotado no Colégio de Aplicação desde 1985. Aliás, eu sou o decano, sou o mais antigo professor no Colégio de Aplicação, hoje com a idade de 67 anos, e me sinto muito aviltado também em desrespeito a essa questão. E eu pergunto, né, por quê? Por que seria isso? Uma perseguição política, já que eu pertenço a uma organização de esquerda, sou militante social, durante muitos anos eu tenho atuado no movimento sindical, mas não. Eles escolheram, ou foi um sorteio, eles têm que responder isso. O que foi que fez? Quem fez a denúncia? Né? Porque eles chegaram dizendo que havia uma denúncia. Eu quero saber quem foi que fez essa denúncia, para me indignar, para me deixar constrangido desse jeito. Então, fui retirado, tive que me reunir com meus alunos para suspender a aula, e nesse momento os alunos me ajudaram a me recompor para encontrar formas de resistir pacificamente. Porque um professor, às vezes, não responde por si diante de uma situação indignante dessa.
com 47 anos de magistério. Eles entraram sorrateiros, estacionaram o carro que eles vieram, segundo informações, distante do colégio, e entraram sorrateiros no colégio, intimidando uma porteira terceirizada, né? E graças a um professor que, no momento, assistia a cena, disse que não, que eles deveriam se dirigir à direção da escola, uma escola pública, federal, e como qualquer outra. Ninguém entra numa escola, ainda mais depois do dia 20 de abril, onde a gente discutiu as ações que deveriam ser coordenadas para evitar esse boato, esses ataques, e não ter que usar métodos policiais para receber as pessoas na escola. Então, assim, me desculpe, eu estou muito indignado, né, de ter sido retirado da minha aula, né, onde eu trabalho com projetos, não somente com ensino, mas pesquisa, extensão, né? Tenho trabalhos apresentados fora do país, fora do estado, em vários congressos. Fui o primeiro professor que saiu com aluno do colégio para congresso em Paris, em Barcelona, que agora se fala que tem uma relação internacional das universidades. Eu fiz a campanha, fiz todo o trabalho para a gente apresentar um trabalho com os alunos, porque meus alunos são partícipes, inclusive, da discussão do meu planejamento. Quando eu faço o planejamento e apresento para eles, nós discutimos o planejamento. Então, a minha ação é uma ação pedagógica. Por que eu receber pessoas para me questionar a profissão, se eu já sou um professor concursado? Então, assim, depois que saímos da sala, eu me senti fortalecido com esses alunos. E que é difícil hoje em dia você se sentir fortalecido, porque você, como professor em geral, é muito desrespeitado pelas gerações que não respeitam ou a autoridade do professor. Quando a gente faz uma votação, uma pergunta dentro da sala de aula, vocês que são professores e quem está nos assistindo pode perguntar: quem quer ser professor quando crescer ou quando for profissional? Ninguém levanta mais quando há 20, 30 anos atrás a gente perguntava, porque eles sabem, os jovens sabem o quanto o professor é desrespeitado, não valorizado na nossa sociedade brasileira, apesar dos discursos de políticos, de parlamentares, de prefeitos, governadores, presidentes, que têm um interesse pela educação. Então, minha indignação também não é minha somente, é de todos. É de todos. A gente fica somatizando, né, essa preocupação, porque a gente quer ter uma aula pública, de qualidade, laica. Hoje a gente recebe a interferência, né, do sincretismo das pessoas, das famílias, e a gente está na escola para formar seres humanos, formar pessoas críticas, como sempre foi o Colégio de Aplicação. No ato que ocorreu na universidade, eu, por exemplo, recebi muita solidariedade dos alunos, mas isso aí eu vou relatar logo a seguir, né? Então, assim, durante o meu trajeto até a saída do colégio com esses agentes, eu pedi licença para entrar na secretaria, na diretoria, e comuniquei para a direção de que eu estava sendo encaminhado, foi assim que eles colocaram, encaminhado, eu estava sendo conduzido, né? Inclusive me deram o termo de prisão. Como é que pode uma prisão? O que é que eu estava fazendo? Eu estava ensinando. Então, quer dizer que um professor que está ensinando vai ser criminoso por causa disso? Eles não esperaram no saguão da escola. Eles entraram sorrateiramente, dizendo que que eram de um conselho regional. Eu nunca recebi nenhuma notificação desse regional. Nesses anos todos, nunca recebi, apesar de minhas críticas que tem. Nunca recebi nenhuma notificação, que é um protocolo que eles deveriam saber. Eles sabem porque eles construíram isso com lobby no Congresso, eles construíram isso com influência, com políticos, com parlamentares, e depois dizem que nós é que temos o discurso ideológico. O que é ideológico, afinal? É essa postura em que eles constroem. Quando eu era aluno, estudante de educação física, existiam as APEFs, as associações de profissionais da educação física. E eu era, inclusive, técnico desportivo. Encaminhei o treinamento de atletas que foram para fora do país, acompanhei atletas no Uruguai, acompanhei atletas junto a federações, mas eu sempre diferenciei que, quando eu passei no concurso do Colégio de Aplicação, eu tinha que dar um giro de 360 graus na questão pedagógica, na questão da formação humana.
E aí não é desprezando de maneira nenhuma os meus colegas que hoje são bacharel, os estudantes que estão estudando bacharelado, que têm uma outra destinação, que é, ao meu ver, errada, muito deformada e muito obrigatória, porque a minha formação era uma formação mais ampla, de licenciado e de bacharel. Infelizmente, e os nossos colegas que estão convidados aqui vão saber exatamente discernir e explicar para a opinião pública. Muita gente me pergunta, mas você estava errado porque você não tinha uma carteirinha. Então, não precisa mais de faculdade, de universidade, porque quem vai dar a formação da gente vai ser um conselho profissional, seja ele qual for, ainda mais esse da educação física, que tem uma direção que não muda, passa 20 anos, um presidente não tem eleição. E, ao meu ver, é uma crítica em relação a outros conselhos que têm democracia. Então, não tem democracia. Receber um conselho desse, com essas palavras, com câmera de filmar, eu queria saber se eles vão oferecer esses vídeos para a gente denunciar eles, porque eles merecem serem criminalizados, e não eu. Então, assim, eles vieram, me tiraram da sala, eu não resisti de uma forma violenta, fui pacífico, fui para a sala do diretor, fizemos contatos com a Procuradoria da Reitoria e os policiais permanecendo, ameaçando com chamar reforço, porque eu não estava já me dirigindo para a delegacia para lavrar um TCO, um termo de circunstancial de operação. Eu queria saber quem foi o delegado, eu quero saber quem foi o delegado, quem foi o superior, porque ninguém sai de uma delegacia sem essa destinação. Eu gostaria muito de saber. Na hora, você não fica com essas perguntas e respostas. Você fica indignado, constrangido e humilhado. Humilhado. E não só sou eu, não. Todos os professores do Brasil devem se sentir humilhados com essa postura, com esse sofrimento, que você passa dias, né, dormindo mal, você tem que ir para médico, para psiquiatra, para cardiologista. Eu sofri um infarto, eu provo, em 2020, durante a pandemia. Certo? Desculpa, está muito alterado, mas a opinião pública precisa ter conhecimento para saber de que lado ficar. Então, foi isso. Só quando a gente começou a ameaçar de chamar a Polícia Federal para prender todo mundo, quando eles queriam me levar para a delegacia, foi que a Polícia Civil, os policiais civis, saíram de fininho sem se identificar, até hoje. Obrigado. Todos nós entendemos perfeitamente, Marcelo, a sua indignação diante do ocorrido. Então, só para os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os espectadores da TV 247, da TVT, terem conhecimento, né? O professor Marcelo Barreto foi abordado, né, dentro das dependências do Colégio de Aplicação, junto com 2 fiscais do Conselho Regional de Educação Física, pelo fato de não ter o registro profissional junto ao Conselho. Ou seja, não é suficiente mais ter a licenciatura, ser licenciado, né, ter feito o concurso público aprovado e com todos esses anos de docência para permanecer dando sua aula tranquilamente. Né? Eu gostaria de fazer um registro, antes de fazer uma pergunta a Jimmy e depois a Celi, que esse professor que representa um perigo social tão grande assim, a ponto de ter sido abordado pela polícia, é carinhosamente chamado nas assembleias, nos espaços de convivência da Universidade, de Marcelinho. Né? Não me parece que Marcelinho seja uma figura tão perigosa assim. Bom, eu gostaria de passar agora a palavra a Rajime, na sequência a Celi, ambos pertencentes ao Movimento Nacional contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o link para vocês terem acesso aos documentos do movimento. Né? E eu gostaria de perguntar, então, a Rajime, inicialmente, na sequência a Celi, como vocês avaliam isso que ocorreu com Marcelo no dia 18 de maio, em termos políticos.
Então, o que eu peço a vocês é uma avaliação política do que aconteceu com o Marcelo. Por favor, Ragim, fique à vontade. Bom, obrigado, Marco. Primeiro, uma saudação aí ao programa Trilha da Democracia, uma outra saudação especial aí aos professores, companheiros da Universidade Federal de Pernambuco, ao Colégio de Aplicação, e é uma saudação geral a todos os professores de Educação Física, a todos os trabalhadores que nos verão nesse momento, né? Então, já aparece aqui, podendo ser visualizado, o link do movimento. Por favor, Ragim. Então, Marco, vou começar pelo que você falou, que para nós é sim suficiente toda essa qualificação que o Marcelo tem para dar aula, né? Ele é um professor que tem um diploma, ele é licenciado, ele passou num concurso público, né? E ele, nesse sentido, para o nosso entendimento, ele está mais do que habilitado, qualificado e regulamentado para dar aula aonde ele dá, que é no Colégio de Aplicação. A gente avalia isso, Marco e todos aqui, né, como uma ingerência, né, de uma proporção que se tornou emblemática. Isso, por um lado, nos deixa extremamente, da forma como o Marcelo falou, indignados, mas, por outro lado, não nos surpreende. Não diria eu que foi um ponto fora da curva de várias ingerências que esse conselho profissional exerceu, não só aos professores de educação física, mas aos trabalhadores das artes marciais, capoeira, dança, lutas, yoga, etc. Mas dentro da escola, dentro do que a gente costuma dizer, né, de magistério regular, esse é um ponto que se torna emblemático. Emblemático no sentido de que, para nós, foi uma sequência, obviamente, de erros e, como o próprio Marcelo falou, de quebra, né, de decoro, enfim, de abuso, em certo momento, de poder, porque, no nosso entendimento, não existe a necessidade de registro profissional para qualquer professor que trabalha na escola. Essa é a primeira questão. Não foi a Lei 9696, de 1998, tampouco a Lei 14386, aprovada no ano passado, que deu ao Conselho Profissional de Educação Física esse direito de fiscalizar ou exigir registro de professores na escola. Ademais, o caso do Marcelo, ele traz muita indignação justamente pelas coisas que Marcelo já trouxe aí, né? Não se pode fazer fiscalização, né? Nosso entendimento é o mesmo de todo o setor jurídico que acompanha esse caso, né? Dos vários sindicatos, da própria universidade, que não se pode fazer um tipo de fiscalização dessa maneira com o professor, né? Ou seja, um trabalhador que está no seu local de trabalho, ou seja, uma sala de aula, então ele tem a liberdade de cátedra, ok? E fiquei pensando, enquanto o Marcelo estava falando, que quem é a autoridade que pode tirar um professor de sala de aula? É o diretor? Negativo. O diretor não pode tirar um professor no meio da aula. É o reitor, no caso do Marcelo? Negativo. É o presidente da República? Negativo também. Então, que tipo de entidade, a menos que tenha um mandado de segurança, né, que obviamente não tinham, pode adentrar num espaço, seja ele privado, uma escola privada, seja ele uma casa, seja ele um prédio público, né? E fazer esse tipo de incursão? Isso está
totalmente errado do ponto de vista procedimental jurídico. Então, isso causa bastante indignação. E causa muito mais indignação porque ocorreu num espaço da Universidade Federal, na qual, obviamente, não existe uma jurisdição dessa polícia que foi acompanhada e, como o próprio professor já colocou, não foi identificada. Então, assim, é uma sequência de erros, né, e que termina no momento em que o professor ele vai ter o apoio aí, né, jurídico do sindicato, da procuradoria da universidade, porque se fosse outra situação ele seria conduzido como ele bem disse, para a delegacia do consumidor, que também é um outro absurdo, porque isso já predispor a ideia de que a escola vende alguma mercadoria, né, de consumo. Então, para nós, nesse sentido, esse caso em particular é um verdadeiro absurdo. As consequências outras eu vou deixar para a professora Celi para me completar aqui na minha fala. Tá bom, Marco? Obrigado, Ragime. Eu passo a palavra à professora Celi. Celi, eu gostaria de fazer novamente um registro, né? Fiz um registro em relação à forma carinhosa como o Marcelo é chamado na UFPE, e gostaria de fazer o registro, tornar público aqui que em março de 2021 eu também sofri a violência da censura, de uma tentativa de censura. Eu não conhecia a professora Celi e recebi a solidariedade dela naquela ocasião. Isso mostra quem é que vai passar a falar agora no Trilhas da Democracia. Então, Celi, por favor, eu gostaria que você desse continuidade a essa avaliação política da situação. No momento em que eu também mostro a foto, esse programa está sendo gravado no dia 1º de junho, e hoje ocorreu no campus Recife, da Universidade Federal, um ato em solidariedade, em desagravo ao ocorrido com o professor Marcelo Barreto. Então, Celi, por favor. Eu quero iniciar, Marco, fazendo referência a isso. Você e todos, todas e todes que forem ameaçados, que forem vilipendiados, que forem oprimidos, que forem explorados, vai contar com a solidariedade, que não é só minha, é uma solidariedade de classe. Portanto, eu quero, Marco, te abraçar afetuosamente e solidariamente e dizer: conte conosco. Nós vamos nos indignar toda vez que atacarem injustamente os trabalhadores e trabalhadoras. Marcelo, toda a nossa solidariedade. Eu tenho que mencionar, Marco, eu fui da banca que admitiu Marcelinho, como professor na Universidade Federal de Pernambuco, no Colégio de Aplicação. E isso fazem 38 anos. Eu tenho que mencionar que nos meus trabalhos científicos, eu já formei mais de 100 mestres e doutores, eu menciono os trabalhos e as experiências de Marcelo no Colégio de Aplicação. Portanto, o que aconteceu com Marcelo é de uma violência sem precedentes. E ela não vai parar por aí, porque é um projeto. E eu quero, nesse momento histórico, denunciar que tem um projeto tramitando, sim, para que se crie o Conselho de Pedagogia. E isso que aconteceu com Marcelo vai acontecer com os 2,5 milhões de professores que constituem a base de professores deste país. E eu sei isso porque eu sei o número do movimento de professores do nosso país a partir da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, me dá esse dado. Então, imagina o que significa se todos os professores e professoras deste país tiverem que pagar um conselho para ter uma carteirinha, para ser autorizados a darem aula. Marco, meu querido, isso é um projeto
Isso é um projeto para arrancar dos trabalhadores seus parcos recursos, para manter uma burguesia que tem um código de ética. O CREF-CONFEF entra na escola com a polícia, com os fiscais, a partir do que interpreta de uma legislação aprovada ano passado, que violenta leis maiores, Marco, e cria instabilidade jurídica. Não pode uma lei menor atropelar leis maiores como a LDB e como a Constituição brasileira. E, portanto, eu estou encaminhando perante os fatos, perante toda essa violência que Marcelo aqui nos relata, e que, no caso do reitor da Federal de Santa Catarina, o Cancelier, exultou no suicídio do reitor pelas humilhações que ele passou, assim como Marcelo passou humilhações. Eu estou encaminhando por esse teu programa importantíssimo, que vai passar em várias plataformas, o seguinte: toda a solidariedade do mundo a Marcelo. Mexeu com Marcelo, mexeu com a classe trabalhadora e suas organizações. Segundo lugar, eu estou encaminhando que os que se prestaram ao serviço de polícia administrativa, porque é isso que é o Conselho, é isso que eles se reivindicam, ser mais um braço do Estado burguês para simplesmente assaltar o salário dos trabalhadores, salário parco, há 7 anos sem recomposição, condições de trabalho questionáveis. Eles estão com o projeto de, com isto, ampliar os lucros do capital. Faça o cálculo, Marco, e veja o que significa. Quantos professores de educação física nós temos no sistema federal, no sistema estadual, no sistema municipal, fora do sistema educacional, nas academias, nos movimentos sociais, no sistema de saúde? Faz a conta, multiplica por, no mínimo, 700 a 1.200 reais por mês. Quanto é que eles vão arrecadar? E eles vão arrecadar não para proteger os trabalhadores, mas para tirar direito dos trabalhadores. E, portanto, meu querido, eu estou encaminhando, sim, publicamente, o movimento nacional está encaminhando ampla divulgação, mobilização e organização, e estamos encaminhando pela revogação dessa lei inconstitucional. Portanto, a nossa análise política é de que a classe trabalhadora, os seus organismos devem se mobilizar porque tem um projeto, e esse projeto é da burguesia, esse projeto é do neoliberalismo, esse projeto é um projeto internacional, esse projeto visa atacar os professores, atacar a educação. Daí a reforma do ensino médio, daí a BNCC, daí a BNC da formação. Então, isso é um conjunto de coisas. Pegaram o Marcelo, mas deram um tiro no pé. Tenha certeza disso, Marco. E este teu programa, essa tua gravação, essa trilha democrática vai abrir, sim, espaço para que em todos os meios de comunicação, se valendo da Constituição, se valendo dos trabalhos científicos, valendo da organização da classe trabalhadora, a gente vai provar que o CREF-CONFEF não defende direitos trabalhistas, não defende nenhum direito trabalhista, muito pelo contrário, impõe um código de ética baseada no liberalismo, no neoliberalismo e no ultraneoliberalismo, e com isso destrói a formação humana da classe trabalhadora. É muito grave. Marco, o que você está fazendo é fenomenal. Você está dando a oportunidade para a gente, para colocar na mesma, que não é pouco o que aconteceu com Marcelo. Isto mexeu com Marcelo, mexeu com um projeto histórico que diz respeito à classe trabalhadora, seus interesses e a defesa da proteção do trabalhador.
que, você sabe, a reforma trabalhista, a terceirização sem fim, ataca para que os capitalistas fiquem cada vez mais ricos e a classe trabalhadora mais pauperizada, mais destruída. O que eles querem fazer com Marcelo é destruir Marcelo, é levar Marcelo ao suicídio. Nós não permitiremos isso. Ragime, eu tenho uma pergunta muito precisa para te fazer, depois eu volto a palavra para a Celi. A minha vida está muito vinculada à academia num duplo sentido, né? Por um lado, a academia entendida como espaço universitário, né? Mas, por outro lado, também ligada a academias de artes marciais, né? E eu gostaria de... Você fez referência a isso na tua primeira resposta, e eu gostaria de te perguntar e que você tratasse isso com todas as implicações, né? Então, isso significa que, pela atual legislação aprovada nos fins de 2022, os fiscais dos conselhos regionais podem, por exemplo, notificar professores de artes marciais, muitos dos quais com mais de 40 anos, vindos do Japão, vindos da Coreia, e que ensinam karatê, taekwondo, judô, jiu-jitsu, outras artes marciais, podem ser notificados pelo fato de não serem profissionais de educação física depois de mais de 30, 40 anos de dedicação, até 50 anos de dedicação à prática de artes marciais no Brasil? Então, Marco, respondendo bem sucintamente essa questão, essa é uma questão, vamos dizer assim, de disputa jurídica. Não é por conta da legislação de 2022, mas desde 1998, como eu afirmei, há uma ingerência do sistema CONFEF-CREFES em várias áreas, entre elas artes marciais, que, como você acabou de ressaltar, não é uma área com poucas, né, vamos dizer, modalidades, pelo contrário, são várias, você só deu exemplo de algumas, né? E há muita disputa jurídica e política nesse sentido, né? Então, desde a sua criação, o sistema CONFEF-CREFES começou tentando, de uma certa forma, trazer a liderança de várias artes marciais para o interior do seu projeto, mas isso sempre foi, vamos dizer, controverso, né? E sempre houve muita resistência, né, dos instrutores, como você disse, de muitos tempos. Agora, a questão central para o sistema CONFEF-CREFES não é tanto o fato do instrutor ser professor ou não de educação física, mas de ter o registro. Então, desde 1998, há sempre formas, vou dizer assim, né, que o Conselho Profissional de Educação Física encontrou para trazer esses, como eles vão chamar de profissionais, para dentro do conselho. Desde que a pessoa se registre, ele pode, na concepção do sistema CONFEF-CREFES, exercer a profissão. Agora existe toda essa resistência que passa justamente por tudo que você falou, de que os instrutores, eles se sentem, e está correto, né? E nós defendemos isso, o código formativo desses instrutores, ele não passa necessariamente pelos códigos formativos como você diz, da academia, ou seja, da formação de um professor de educação física, né? E que são legitimados nas suas áreas. Alguns professores, não pode não ser o caso das artes marciais, mas alguns outros trabalhadores sequer, né, têm um ensino regular completo, ou ensino superior completo, ou médio, até primário completo. Mas isso não o desabona no sentido da legitimidade que ele tem dentro, obviamente, né, da sua manifestação, vou chamar assim, cultural dentro da sua modalidade. Então, isso sempre foi uma questão de debate. O sistema CONFEF-CREFES, ele gosta de ingerir, sobretudo quando essas modalidades são oferecidas em academia de ginástica, e aí o argumento, né, é de que é uma ginástica porque está na academia de ginástica, o que não faz sentido, obviamente, né?
e há uma pressão via empresariado, né, que o dono da academia, etc., que vá, ou na esfera pública, aqueles que fazem parte de projetos, né? Então, você tem projetos de artes marciais por determinado município. Então, eles meio que terceirizam esse trabalho de fiscalização ou para o dono da academia ou para a esfera pública, né? O que ainda avilta mais as condições de defesa desses trabalhadores. Mas, obviamente, que a gente discorda disso, né? E que gera uma disputa, uma jurisprudência muito grande nesse setor, nesses setores, porque são vários, né? Rajime, só para completar, né, é uma história ficcional, né, mas eu gostaria de te ouvir só para arrematar a tua resposta. Então, por exemplo, um professor que não tenha registro profissional no Conselho de Educação Física, um professor de uma outra área dentro de uma universidade federal, que é faixa preta de uma arte marcial qualquer, e queira desenvolver um projeto de extensão, né, junto a jovens carentes que moram no entorno da Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo. Ele estaria na mira do Conselho Regional por não ter esse registro. Estou correto nesse caso ficcional? Eu acho que você está correto. Poderia eu até estender esse exemplo, né? No sentido assim de que até os professores de educação física, quando trabalham em projetos que não são necessariamente aqueles, vou chamar assim, do magistério regular, ou seja, das aulas curriculares, então, há casos de professores de educação física que também são abordados, porque eles fazem parte de projetos ou de escolinhas, ou, sobretudo, quando os professores saem com as equipes para representar a sua escola, né? O que também é um absurdo, porque, veja bem, um professor que vai representar a escola dentro de um projeto que é pedagógico dele, de alguma modalidade esportiva qualquer, ele está dentro de um trabalho pedagógico, né? Ele está ali como o docente da escola. Então, não faz sentido nenhum. É como se você autuasse um professor de química porque vai, né, para uma feira de ciências, mais ou menos isso. Então, ele está sujeito, sim, independente, e volto a dizer, né, a questão para o conselho profissional é menos a formação, né, é menos a formação de professor de educação física, ou profissional, como eles falam, e mais o registro no conselho profissional. Nesses anos todos que a gente debate e que a gente argumenta, e por que vocês não vão atrás de tal profissional da mídia, que é bastante conhecido e não é formado em educação física, a resposta que nos dão mas ele é registrado no conselho profissional. Então, na verdade, não se trata mais de ser formado ou não em educação física, essa que é a questão. Siri, volto a dizer, vocês compõem um movimento nacional contra a regulamentação do profissional de educação física. Eu vou mostrar de novo aqui o link onde vocês têm acesso ao blog do movimento. E eu gostaria de te pedir agora que dissesse aos ouvintes, espectadores do Trilhas da Democracia, o que vocês defendem, né, em contraposição àquilo que foi regulamentado pela Lei 14.386 de 2022, que Rajime insiste em dizer que também remonta à Lei de 1998. É isso, Rajime? Ou eu estou errado? É essa. Por favor, Celi. A tua pergunta para o Rajime eu quero recuperar, mas antes eu quero colocar, mas afinal de contas, o que defendemos? Nós não vivemos nas nuvens, nós vivemos num sistema que é o sistema capitalista. E esse sistema, ele tem uma estrutura de opressão, de exploração dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E ele desenvolve mecanismos como o racismo institucional, ele desenvolve mecanismos como o trabalho
semelhante ao trabalho escravo, ele legisla retirando o direito dos trabalhadores. Está aí a reforma trabalhista, está aí a terceirização sem fim, está aí a uberização. E, portanto, meu querido, o que nós defendemos? Nós defendemos a proteção do trabalho e do trabalhador. Nós defendemos as leis que garantem a vida digna do trabalhador. E nós sustentamos, provamos durante mais de 20 anos a tese de que o CREF-CONFEF, ele ataca a classe trabalhadora. Ele não defende direitos do trabalhador, muito pelo contrário, ele é um usurpador do salário do trabalhador, porque ele obriga o trabalhador a pagar por ano uma anuidade e não garante nenhum direito trabalhista. Daí você pode dizer, mas isso não é função de um conselho. Mas qual é a função do conselho, então? E aí vem a gravidade do problema, Marco, que você colocou para o regime. A função social de um projeto histórico para manter o capitalismo é destruir a cultura autônoma, independente da classe trabalhadora. E esse conselho quer manter sob um código de ética liberal, neoliberal e agora ultra-neoliberal, todos os movimentos. Imagina, eu trabalho nas áreas de reforma agrária, eu trabalho nas áreas quilombola, eu trabalho com o movimento negro. Nós defendemos que o conhecimento científico de raiz africana seja preservado, seja passado de uma geração para outra. Quem acumula isso? Quem vai passar isso de uma geração para outra, se não os nossos griots, se não os nossos mestres, se não aqueles que seguraram séculos a cultura para hoje nos transmitir essa cultura. Hoje o CREF-CONFEF está dizendo, não, nada de luta afrodescendente, porque agora só vale quem tem a carteirinha. E quem tem a carteirinha tem que estar submetido ao Código de Ética. E eu estou com o Código de Ética, que provavelmente vai ser reformulado. Sabe o que diz o Código de Ética? Se você fosse um profissional de educação física e tivesse a carteirinha do CREF-CONFEF, você teria que respeitar o Código de Ética. E, no caso de ser infrator, você está sujeito a uma das seguintes penalidades. Advertência, que o Marcelo não recebeu. Censura pública, suspensão do exercício profissional, cancelamento do registro e agora prisão. Prisão. Olha o absurdo. Isso é contra a Constituição brasileira. E, portanto, registrar-se ao conselho significa fazer parte de um conselho profissional que exige de você, está escrito aqui, ó, total aceitação e submissão às normas e princípios contidos no Código de Ética. Isso significa que eu não posso divergir teoricamente. Isso significa que se eu, nas minhas aulas, estiver desenvolvendo um conteúdo numa matriz afrodescendente, posso ser, sim, se não tiver pago os 800, 900, mil e poucos reais, a ser presa. A ser presa. Se eu trabalhar com a referência marxista, eu vou ser presa, porque eu não vou me filiar ao CREF-CONFEF, porque essa é uma instituição que é o braço policial, administrativo do Estado burguês e tem que ser combatido. Por isso, esse teu programa, ele está sendo, do meu ponto de vista, fundamental para isso que nós estamos reivindicando, enquanto movimento nacional. Nós temos que ser solidários ao Marcelo e a todos os professores de educação física do Colégio de Aplicação e do Brasil inteiro. Nós temos que divulgar isto que é grave, é grave. Marcelo pode vir, sim, a tomar uma medida drástica pela pressão que está sofrendo, inclusive pela polícia. Nós temos que mobilizar e organizar.
toda a classe trabalhadora para se contrapor a esse CREF-CONFEF. E, por último, nós temos que revogar essa legislação. Essa legislação foi aprovada pela extrema-direita. Teve encabeçando esse processo no Senado o Romário. Esse processo teve o aval de Bolsonaro, um genocida, e recebeu um prêmio do CREF-CONFEF. Está lá, foi premiado pelo CREF-CONFEF em plena pandemia. Então, Marcos, não é pouca coisa o que nós estamos tratando. Por isso, para barrar a destruição da cultura, para barrar o ataque à classe trabalhadora, para barrar o ataque a um projeto de sociedade democrática, com soberania, com direitos, com preservação do meio ambiente, temos que anular essa legislação. E eu vou te dizer mais, o Marcelo fez um projeto fantástico, você encontra isso, está na literatura, em relação ao meio ambiente, com os estudantes. Hoje, se ele botar o pé fora da escola para ir com os estudantes, fazer uma excursão acadêmica para defender a Mata Atlântica e mostrar quais eram as atividades corporais desenvolvidas pelas populações indígenas na Mata Atlântica, ele vai ser preso. Isso é um absurdo. Isso é um atentado à civilização, um atentado à classe trabalhadora, um atentado a nós profissionais da área, um atentado a Marcelo. Toda a solidariedade a Marcelo, toda a defesa a Marcelo, e a condenação, depois de ter dado o direito de se defenderem aos que tomaram essa atitude de entrar armado numa instituição pública federal, querendo exercer um poder que não lhes é legado. Marcelo, a gente está entrando no último quarto do programa. Gostaria de voltar a palavra a você. Por favor, abra o microfone que está fechado. E eu gostaria de te perguntar qual é a rede de apoios, né? Que tipos de solidariedade você recebeu desde o dia 18 de maio? Aí eu estou pensando nos sindicatos, nas organizações políticas, incluindo partidos, movimentos, e qual foi o posicionamento da direção do Colégio de Aplicação e da própria Universidade Federal de Pernambuco. Por favor, Marcelo. Eu gostaria de dizer que a primeira defesa que eu tive resposta, ainda que retardatária, porque a realidade, né, ela é mais rica do que as vontades, né, os desejos e os planejamentos. Queria dizer que recebi muita solidariedade, estou recebendo muita solidariedade, ela está sendo muito progressiva, sentindo que a fala de Celi, ela expressa isso, esse desejo, essa necessidade de ampliar essa luta, né? Que foi a solidariedade, a defesa do meu partido político, né? Que é o PSTU. O PSTU é um partido internacional, é um partido socialista, é um partido revolucionário, é um partido que tem como defesa a luta radical da classe trabalhadora pela libertação de toda a opressão de mulheres, negros, quilombolas. Estamos pequenos, mas somos representativos. Mas eu queria não fazer o proselitismo somente de um partido. Eu queria dizer que quando houve o ato, no 1º, né, de maio, ou do 1º de junho, eu tive a solidariedade do gabinete da nossa colega de Direito, né, que é professora de Direito da Universidade e é vereadora do Recife, a professora Liana Cirne, que foi uma atitude imediata, eu não esperava. Nós tivemos também lá na presença o representante do gabinete de Dani Portela, que é do PSOL, né? Foi muito importante, eu quero agradecer, mas eu quero também dizer que vários fóruns, né? O CBCE, né? Que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, foi muito solidário em vários momentos, nesse curto espaço de tempo. Os sindicatos de professores daqui do estado de Pernambuco,
né? O Simproja, o Sintep, né? A CUT da Bahia também, né? O Lepel, que é um assim, um fórum de estudos, né, sobre lazer e educação física. O ANDE, Sindicato Nacional, que eu não posso esquecer, vou esquecer de outros, eu não tenho uma relação, mas eu estou providenciando um arquivamento dessas entidades, desses entes, né? A do FEP, que é a nossa entidade lá do sindicato, inclusive eu sou oposição à diretoria, e eles tiveram que, né, reconhecer a necessidade de apoiar um professor, independente de ser da oposição, reconheço, né? A do FERP, né, no nome da professora Érica Suruagi, de todo o grupo de educação física, que hoje está envolvido nessa luta, tanto sindical como do professor de educação física, o DA de educação física, o Diretório Acadêmico de Educação Física, inclusive esteve no ato para se solidarizar, para pegar contatos, né? Enfim, eu gostaria, inclusive, de, se me permite, fazer um comentário sobre essa questão de cultural, né? Porque e de usurpação. É uma usurpação realmente, Celi, realmente, Ragime. Você está com aula de capoeira, certo? E o CREF agora se valer de que é, vamos dizer assim, apropriador, né, dessa questão cultural que começou com a luta dos negros na nossa sociedade contra a exploração, contra a opressão. Gostaria de citar o nome do Paulo Rubem, né, que foi deputado federal e é professor de educação física, contemporâneo, alunos do Colégio de Aplicação, ex-alunos do Colégio de Aplicação. O que me emociona muito é saber que meus alunos chegam depois dando depoimento de que, olha, você fez diferença na minha vida. E só nesses momentos a gente fica escutando dos alunos esse tipo de depoimento. Se eu for relatar os depoimentos, eu vou, enfim, explodir esse mundo com emoção, né, do que representa essas falas, né? Enfim, falei aqui da usurpação, mas tem uma usurpação também do CREF em relação, sabe o quê? Eu tenho relatos, nesse pouco tempo de engajamento, porque existe uma indignação, existe uma frustração, mas existe uma indignação. E esses professores vêm também colocando as questões da usurpação da conta bancária. Eles entraram com a polícia na minha sala, mas já entraram na conta bancária das pessoas, não sei com que poder, porque nem Itaú vai virar moda. Itaú, Bradesco, esses bancos privados, tudo vai agora, por escola do CREF, entrar na conta bancária com ação junto ao Ministério Público, não sei se é Procuradoria de... Bom, essa questão eu não sei, mas os relatos são de as pessoas passarem miséria, venderem seu patrimônio. Eu tenho amigos que colocam, mas, Marcelo, isso aconteceu com você, deixa eu lhe falar, vamos escancarar isso daí. E é exatamente isso. Gostaria também de agradecer, de reconhecer o apoio de meus colegas professores do Colégio da Aplicação, principalmente aos meus colegas de Educação Física, em particular o professor Gustavo, professora Roberta, professora Isis e professora Rita Cláudia, que são pessoas competentes que hoje estão discutindo a questão dos jogos internos, de jogos escolares, a participação, diante desse pânico causado por essa entidade estranha à vida do professor, né, do profissional, como eles gostam. Inclusive, eu tenho um grupo de professores formados comigo no curso de Educação Física, que quando ressaltam, saúdam o Dia do Profissional da Educação Física, que é uma menção ao aniversário do CREF, eu costumo retrucar, dizer que não, eu não sou profissional da Educação Física, eu sou professor. Eu trabalho com formação humana, né? E aí não é atacando nenhum profissional, é dizendo que eles nos imputam essa alcunha para, inclusive,
usurpar do nosso direito. Eu quero fazer aqui o apoio à direção do colégio também, de aplicação, certo? Que foi utilizado de uma forma maliciosa, entraram sem autorização, mentindo, com fake news, típico mesmo das milícias. Eles entraram no colégio, dizendo-se só o CREF, e passaram incólume. Chegaram na quadra, me tiraram, eu cheguei, aí foi quando eles se anunciaram com crachá, tirando o crachá de dentro da camisa, tirando o crachá para se apresentar como policiais. Bom, era isso que eu gostaria de desabafar, mas se é o final, eu agradeço muito aos colegas que estão aqui me apoiando concretamente, efetivamente, né? Quero agradecer o programa, tudo que Celi já falou, eu faço minhas palavras, que é um programa muito importante. Eu não sabia que era tão importante esse programa para denunciar a falta de democracia. A necessidade que a gente tem, depois de uma eleição na qual derrotamos o projeto da ultradireita, eleitoralmente, mas a luta tem que continuar, porque a gente está vendo aí. Acabouço fiscal, que nós estamos chamando de calabouço fiscal, que é a mesma coisa do teto de gasto, e outras questões que eu não vou aqui diferenciar, não, mas é que a luta direta na rua é que vai garantir a mudança melhor da vida da gente, e não simplesmente uma eleição. E o CREF, a invasão do CREF, prova isso daí. Que eles estão aí nos aparatos, com advogado, com parlamentares, com lobby, mas a gente não deve se intimidar. Eu não vou pedir suicídio, não. Eu vou continuar na luta do lado desses companheiros que a gente se anima, né? Todos os professores unidos, não somente aqueles professores que foram atacados agora, mas os professores que estão na luta pelo piso. Eu estarei em todas as manifestações dos professores, nas greves dos professores, apoiando e denunciando o que aconteceu no Colégio da Aplicação comigo e com os outros professores. Uma aviltação, né, enorme e uma humilhação que deve chocar a todos os colegas, a todos os professores. É isso aí. Obrigado. Marcos, querido, só para ajudar, para a gente lembrar, a CNTE, a CONTE, o SIMPRO, principalmente do Distrito Federal, que levou embate dentro do Parlamento, o Colégio Brasileiro, a ANFOP, enfim, várias entidades científicas, entidades profissionais, entidades sindicais, entidades partidárias, entidades acadêmicas estão se manifestando. Desde o reitor, a Andifes, portanto, porque é de uma brutalidade tremenda o que aconteceu no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. E a nossa resistência tem que ser um exemplo de que nós temos que barrar isso, que são forças destrutivas que estão atuando por dentro, inclusive do sistema educacional. Muito bem, o nosso Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a Hajime Nozaki, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Celi Tafarel, professora titular participante da pós-graduação da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Alagoas, e, é claro, agradecer e dar toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio restrito ao professor Marcelo Barreto, Marcelinho, professor de Educação Física do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. E dizer que local da polícia não é dentro da universidade, a não ser que seja para estudar, né? A não ser que seja para sentar nos bancos escolares e dialogar, né? e fazer frente a todos os atos de intolerância que permearam a nossa sociedade nos últimos 4 anos. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos.
Até lá.